Então, irmãos queridos, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você esteja me vendo. Mas eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande estar falando a vocês nesta hora e espero que vocês ouçam com atenção. Espero também que vocês estejam bem, de saúde, alegres, em paz com Deus e em paz com os homens também, porque vivemos num mundo ainda e neste mundo nós devemos procurar ter paz com todos, não é? Desde que isso não venha a aviltar as coisas do reino de Deus. Não vamos pecar para fingir que está em paz, pelo contrário, devemos sempre estar firmados no Senhor e sentir a alegria do reino de Deus, a alegria da salvação, a alegria que será para toda a eternidade. Irmãos queridos, nesse encontro, mais uma vez eu vou falar a vocês da palavra de Deus, fazer uma reflexão. Eu estava lendo alguns capítulos do livro de João, o Evangelho segundo João, ou segundo São João, como devo dizer, e encontrei aqui uma palavra muito importante, que não foi dada por Jesus, foi dada por João Batista, mas referindo-se a Jesus. Podem compreender isso? João Batista foi o precursor de Jesus, ele veio para anunciar que Jesus estava vindo. Inclusive foi ele quem batizou Jesus. E no capítulo 3 do Evangelho segundo João, o próprio João estava falando sobre a missão do Filho de Deus, que no caso Jesus Cristo, e houve uma interrogação lá entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus e tal, e a conversa resultou em algo que eu vou agora ler para vocês. João capítulo 3, versículos 31 até o final do capítulo, que é, se não me falha a memória, o versículo 36. E diz assim a palavra do Senhor: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus o enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Somente até aí façamos uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, neste dia maravilhoso que Tu nos concedestes, nos voltamos a Ti em oração para Te agradecer pelo dia, para Te agradecer pela vida, acima de tudo para Te agradecer pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados e pela salvação da nossa alma, como já disse. Agora, Pai, temos lido a Tua palavra e queremos, Pai, passar essa reflexão ao Teu povo. Então, ajuda-nos com o Teu Espírito, abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para compreender a Tua vontade, o Teu querer, com o mesmo Espírito com que foi escrito, ou seja, com o Espírito Santo de Deus, nos revelando todas as verdades que precisamos conhecer, e que tudo seja para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos,
meia dúzia de versículos que tem um conteúdo profundo. Repito, quem disse essas palavras não foi Jesus. Foi seu primo João Batista, que estava no Espírito, sendo usado por Deus para abrir caminho, para aplanar os caminhos do Senhor. João Batista veio com essa finalidade. Veio como que anunciar, olha, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Ele chegou a dizer que ele não era digno nem de apertar as sandálias ou de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele reconhecia quem era Jesus. E aqui ele fala uma coisa muito importante. Inclusive ele havia acabado de dizer no versículo 30, se você estiver com a Bíblia aberta, ele diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Muitas pessoas não sabem ou não distinguem que quem falou isso foi João Batista. João Batista estava determinando, dizendo ao povo, aos seus discípulos inclusive, que ele preferia que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Ou seja, a fé, o conhecimento, o entendimento, vamos dizer assim, as virtudes de Jesus, segundo João Batista, eram muito maiores do que as dele. Até porque ele reconheceu que Jesus era filho e ele não. Ele era um precursor da palavra, da vinda de Jesus. Agora veja o que ele diz nos versículos que eu li e o que isto quer dizer. Simplesmente, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. A quem ele estava se referindo? Quem é que vem das alturas? Foi Jesus. Jesus desceu dos céus, veja bem, para vir habitar conosco como homem. Ele despiu-se da sua divindade e assumiu a vida humana, nascendo do ventre de Maria. Agora, veja bem, o Espírito que estava nele, ele veio como homem, mas o Espírito no qual ele estava era o Espírito de Deus. Podem compreender isso? Senão ele não faria os milagres que fez. Aliás, Nicodemos falou isso. Se tu não foras de Deus, não farias os milagres que fazes, só pode ser de Deus. Pois bem, quem vem das alturas certamente está acima de todos, falando de Jesus. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Aqui é um problema sério. Presta bem atenção. Aqui é um problema sério. O cuidado da igreja de viver pela palavra de Deus e não pela onda profética que se, vamos dizer assim, que circunda o Evangelho, porque houve época, permitida por Deus, em que os profetas, a profecia era um ofício religioso. Os profetas, na realidade, eram os pregadores da palavra daquela época. Elias tinha uma escola de profetas, inclusive, ou seja, escola de ministros do Evangelho, porque profetizar é pregar a palavra. Mas havia o ofício de profeta, sim, só que a palavra de Deus diz que isso terminou em João. Em João acabou esse ofício de profeta. Podem compreender isso? Agora, o dom não acabou, porque o dom de profetizar é o dom de anunciar o Evangelho. Podem compreender? Mas tem pessoas que preferem viver orientados por pseudo-profetas que estão lá dizendo: oh, minha filha, esse homem que você amou não é o homem certo para você, o homem certo para você é outro, e enfim, e inventam coisas, histórias dentro do contexto daquilo que eles percebem que agrada ou não a pessoa. Eles falam o que eles querem ou muitas vezes o que o diabo quer, porque o diabo conhece a vida de cada ser humano.
E é muito fácil ele usar os lábios de um pseudo-profeta. Pseudo-profeta é aquele que pensa que é profeta e não está sendo profeta, está sendo um porta-voz, às vezes, até do inimigo, mas muitas vezes é da carne. Podem compreender isso? Porém, não esqueçam, o dom não terminou. Deus pode usar uma pessoa qualquer, até uma criança, para conversando com você ou falando alguma coisa com você, te dê uma dica cristã importante. Mas isso são eventos naturais, baseados na Bíblia. Se falar não baseado na palavra, se o assunto não bater com a palavra, não entre nessa. Porque a Bíblia, ela tem tudo que você precisa saber. A maior profecia é o próprio Evangelho. E os profetas da atualidade são os pregadores do Evangelho, os verdadeiros. Não são os enganadores, não são os falsos profetas. Os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, esses são os profetas da atualidade. E como é que eles profetizam? Pregando a palavra, anunciando a Cristo, falando as verdades bíblicas. Podem compreender? Mas vamos entender aqui o que João Batista falou. Ele disse: quem vem da terra é terreno. Primeiro ele disse: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Está falando de Jesus. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. E aqui ele inclui todos, inclusive esses pseudos profetas que falam da terra, falam das coisas terrenas. Quem veio do céu está acima de todos. Então, mais importante é o que Jesus fala na sua palavra do que o que algum pseudo-profeta inventa para você. Os pseudo-profetas ou falam debaixo de mentiras ou debaixo de ensejos deles, sabe? Pensamentos deles que nem sempre são colocados por Deus. Mas vamos em frente. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Quem é que esteve lá em cima no céu e que viu e ouviu tudo que há no céu? Jesus. Jesus é o mesmo que depois, inclusive, voltou para os céus. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Olha, já está aqui prevendo que o povo não aceita o testemunho de Cristo. Claro que aqui está falando uma maioria, mas há uma minoria que aceita. E essa minoria pode se tornar uma maioria um dia, não vem o caso. O importante é que aqueles que aceitam serão salvos. E dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita, diz o versículo 33, quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Ou seja, quem aceita o testemunho das palavras de Cristo, reconhece que Deus é o verdadeiro. Que Deus é verdadeiro, que Deus fala a verdade, que só há um Deus, um único Deus, Pai de Jesus Cristo. E quando nos adota, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, somos adotados por Deus e passa a ser também nosso Pai Celestial. Nós somos filhos por adoção. E isso se dá no momento em que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador verdadeiramente. Eu gosto sempre de usar esse termo para explicar, porque há pseudo-crentes aí para tudo quanto é lado. Há crentes para tudo quanto é lado. Todo mundo é crente, até o diabo é crente. Basta acreditar que Deus existe, é um crente. E quando diz que não acredita, está mentindo, porque se ele não acreditasse, nem tocava no assunto. Quem é? Ah, Deus, não sei o que é isso, não. Ah, não, Deus não existe. É mentira. Então, vamos em frente. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, quer dizer, passa a ter Deus como algo verdadeiro na sua vida. Deus existe, é verdade, e é isso que Deus está fazendo o povo
trazendo o povo à verdade. Essas catástrofes mundiais, essas doenças modernas que têm surgido, essas pandemias, esses grandes desastres, todas essas situações, elas, de certa forma, são permitidas por Deus para que o povo diga: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, meu Deus, que isso não me atinja. Reconhecer que há um Deus, porque esse é o problema da humanidade. O mundo não está mais temendo a Deus, as pessoas não estão temendo a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O povo não tem temor a Deus. O povo mente, o povo engana, o povo rouba, o povo mata, o povo faz tudo que não presta. Então, veja bem, precisamos cair na real e ter o conhecimento, a certeza absoluta que há um Deus. Porque quando eu creio que há um Deus e o temo, aí eu passo a ter cuidado com o que eu faço, com o que eu falo. Domingo mesmo, agora, no culto da manhã, no estudo da manhã, nós falamos sobre isso. Que Jesus virá para julgar todos pelas obras, pelo que falaram, pelo que pensaram, pelo que disseram e fizeram. Então temos que ter esse cuidado. Então diz a palavra: quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, ou seja, que Cristo dá, certifica, ou seja, dá como certo a existência de Deus, certifica que Deus é verdadeiro. Versículo 34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, o linguajar de Jesus, os temas, os assuntos, as respostas que ele dava, o que ele anunciava, tudo provém de Deus. Fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Olha essa colocação, tem muita gente desorientada com isso aqui. Deus não dá o Espírito por medida a Ele, a Cristo. Ele dá o Espírito por medida aos homens. Os homens recebem uma porção do Espírito de Deus à medida em que Deus quer usá-los. Mas o Espírito de Deus na totalidade habita em Jesus Cristo. Jesus veio como homem? Veio. Mas o Espírito que estava nele era totalmente o Espírito de Deus. Podem compreender isto? Isso é muito importante, porque muita gente interpreta mal esse versículo. Veja bem, ele diz aqui, pois aquele que Deus enviou, quem é que ele está falando? Está falando de Jesus. Aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, a ele não dá o Espírito por medida. Nele está o Espírito por completo, mas não é o que os homens têm. O Espírito que Deus permite os homens, concede aos homens, esse tem medida. De acordo com aquilo que o homem pode administrar, e zelar e se deixar usar, é medido por Deus. Podem compreender isso? Isso é muito importante saber. E diz o versículo 35, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Entregou todas as coisas o quê? Aí você dirá assim, porque se estão todas essas coisas na mão dele, então por que ele não faz isso, não faz aquilo? Por que não conserta isso, conserta aquilo, irmãos? Aqui está falando de toda a obra do reino de Deus quanto à salvação. O reino de Deus foi entregue a Jesus. Mas Deus ainda é, o Pai ainda é o cabeça. No entanto, no que tange a salvação do homem, toda esta obra pertence a Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, tudo para nos salvar. Podem compreender isso? Por isso, agora vem o final do versículo, que nos faz
Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Por que tem a vida eterna? Porque Deus concedeu ao Filho esse direito, essa prerrogativa de conceder a vida eterna àqueles que nele creem. Porque intrinsecamente, quem crê no Filho, crê no Pai. Podem compreender isso? Em sã consciência e pela palavra de Deus, não há quem possa dizer, não, eu creio em Jesus, mas Deus eu não creio, não. Está errado, porque Jesus é Deus. Ele esteve aqui como homem, esteve, mas ele nunca deixou de ser Deus. No Espírito, o Espírito de Deus estava nele. Podem compreender isto? Então, veja bem, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aí a coisa é terrível. Quando diz que sobre ele permanece, está dizendo que já está nele. Ou seja, o homem já nasce pecador, por causa da herança que ele herdou de Noé, que o ser humano herdou de Noé, o primeiro homem, vamos dizer assim. Ele já é herdeiro do inferno, já está condenado ao inferno. A justiça de Deus já está sobre ele em termos. Então, quando ele diz que a justiça de Deus permanece sobre ele, é porque já está sendo justiçado por Deus. Por isso que o povo sem Cristo peca desordenadamente. Mata, rouba, violenta, engana, trai. Enfim, faz tudo que não presta. Por quê? Porque ele já está debaixo de condenação. E se ele não se arrepender, se o Espírito de Deus o provocar, se o Espírito de Deus tem mover o coração dele para entender que existe um Deus e ele se arrepender, aí haverá salvação, porque ele revela-se um escolhido de Deus. Podem compreender isto? Mas enquanto ele não se declara para Deus, enquanto ele não passa a deixar Deus dirigir a sua vida, e com isso, obviamente, obtendo mudança de vida, porque a salvação em Cristo Jesus muda a sorte do homem. Há mudança de vida. Tem que haver mudança de vida. Se não houver mudança de vida, não houve conversão. Pessoa que aceita Cristo e fica na igreja 200 anos, sem uma força de expressão, é claro, fica lá muitos anos, mas não muda a sua maneira de ser, continua pecando, continua fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, e o pior não é nem... O pior não. O problema não é só continuar fazendo o que não agrada a Deus, é que não faz nada para tentar agradar a Deus de verdade. Porque o que agrada a Deus, irmãos, não é coisinhas pequenas, não. O que agrada a Deus é a entrega total. A entrega total. As pessoas aceitam a Cristo, vivem na igreja e tudo mais, mas nem sempre ainda se entregaram totalmente. E essas pessoas ficam assim, sabe, igual borboleta, pousa aqui, voa para ali, pousa lá, pousa acolhi. A igreja que não agradar a ele muda, e aí chega na outra também não agrada, muda, porque nenhuma vai agradar. Qualquer igreja que falar a verdade, as verdades de Deus, incomoda aqueles que não se convertem verdadeiramente. E para eles as igrejas têm sempre defeitos, porque eles julgam as igrejas por eles próprios. Eles não julgam as igrejas pela palavra de Deus. E, infelizmente, há realmente falsos pastores, falsos mestres, como nós já falamos ainda há pouco, falsos profetas,
que realmente fazem aquilo que não agrada a Deus. E aí até é justo que as pessoas não permaneçam. Mas o verdadeiro crente, ele faz isso com certo critério. Conversa com o pastor, tira suas dúvidas. Quando ele percebe que há um erro, há um pecado e o pastor não dá conta de resolver isso, então o melhor mesmo é procurar outra igreja. Agora, na maioria dos problemas, é o próprio. O próprio membro é que é o problemático. Na maioria dos casos, presta bem atenção. Claro que nós não estamos aqui discriminando ninguém, porque sempre há chance. Enquanto há vida, há chance. Ele pode viver na igreja há 50 anos e só no último ano de vida é que ele se converteu de verdade. Mas o importante é que ele está lá. Isso é muito bom. Então, queridos, eu gostaria que vocês colocassem isso nos vossos corações. Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, vejam bem, ninguém, nem os profetas do passado, nem os pastores ou bispos de hoje, não, ninguém vem a Deus se não for por Cristo Jesus. Se ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem que passar por Cristo. Tem que reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Tem que reconhecê-lo como Filho do Deus vivo. Tem que entender que Ele, além de nos salvar, Ele passa a ser o nosso senhorio. E se Ele é o nosso senhorio, nós somos os seus servos. E Ele agora dita as ordens através da palavra de Deus. Podem compreender isso? Se compreenderem isso, serão ricamente abençoados. Amém? Que Deus então vos abençoe. Vamos orar para encerrar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos, te bendizemos e queremos também te agradecer por esse momento propício onde podemos levar uma palavra ao teu povo, uma meditação, obviamente, firmada na palavra de Deus, para que cresçam na fé, para que cresçam no conhecimento, para que entendam as verdades celestiais. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque enviaste o teu Filho para nos salvar. Obrigado porque pela tua palavra nos esclareces essas coisas, inclusive, conforme dissemos antes, a respeito até de profecias e de tudo mais. A tua palavra é a verdadeira profecia. Jesus é Senhor, é Salvador, mas é também profeta. E é ministro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. É o sacerdote maior. É aquele que intermedia entre tu, Pai querido, e nós, os homens. Obrigado, Senhor, porque enviaste Jesus e permitiste a vinda também do teu Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, para nos abençoar. E é por isso que nós também, em teu nome, abençoamos toda a igreja, todos os teus servos. Sejam ricamente abençoados por ti, Senhor. E que a graça do teu Filho Jesus, e que o teu amor, e que a comunhão com o teu Santo Espírito permaneça em nós e sobre nós. E haja saúde, e haja paz entre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém.